Então, bom dia a todos. Paulo me pediu para falar sobre tratamento de glioblastoma, de glioma de alto grau recorrente, que é uma coisa que nós vemos cada vez mais no ambulatório, no hospital, né, no próprio pronto-socorro. Então, vou discutir algumas questões que surgem quando a gente fala de glioma de alto grau recorrente. Então, antes de falar sobre a própria recorrência do glioblastoma, do glioma de alto grau, é importante a gente sempre pincelar sobre a classificação, que vem mudando significativamente a partir de 2016. Então, a partir de 2016, alterações moleculares passaram a ser incluídas na classificação dos tumores do sistema nervoso central, especialmente o status da mutação do IDH. Nós sabemos que a mutação do IDH é uma das principais definidoras de prognóstico dos gliomas difusos tipo adulto. E a partir de 2021, nós tivemos novas alterações moleculares incluídas na classificação, inclusive com o termo IDH selvagem agora ser relacionado a glioblastoma. Então, para eu chamar de glioblastoma, eu não posso ter a mutação do IDH. Quando eu tenho a mutação do IDH com alterações no HI de alto grau, ou seja, proliferação vascular e necrose, eu chamo de astrocitoma grau 4 IDH mutado. E o que que é exatamente glioma de alto grau? Então, no contexto geral, glioma do tipo adulto difuso de alto grau inclui glioblastoma, astrocitomas EDH mutados, grau 3, grau 4 e oligodendroglioma, grau 4. Então, hoje, nós não falamos apenas de um primeiro nome desses gliomas difusos, mas também de um segundo nome, ou seja, de um sobrenome, que inclui as alterações genéticas e moleculares, que são os principais preditores do prognóstico dessa doença. E o tratamento padrão dos gliomas de alto grau foi estabelecido há mais de 20 anos atrás, lá em 2005, pelo professor Stupp, e desde 2005 nós utilizamos esse mesmo tratamento em gliomas de alto grau recém-diagnosticados, que é a quimio, é a radioterapia após a cirurgia. Esse tratamento, ele define uma sobrevida de 1,5 a 2 anos, em média, que depende de alguns fatores prognósticos do paciente. Então, o que são esses, quais os principais fatores prognósticos? Em 2004, foi proposto um RPA para glioblastoma, e nós descobrimos quatro fatores prognósticos mais importantes. Então, a localização da lesão, tumores de lobo frontal apresentavam um prognóstico melhor, idade abaixo de 65 anos, um status funcional acima de 70 e uma boa extensão de ressecção. Então, desde 2004, antes mesmo do protocolo STUP ser estabelecido, nós já sabíamos que uma boa extensão de ressecção definia um melhor prognóstico em pacientes com glioblastoma. Então, os principais fatores prognósticos hoje que nós precisamos considerar são idade, um cutoff de 65 anos, a escala de Karnofsky, ou seja, status funcional do paciente, ou seja, aqueles acima de 70 anos apresentam melhor prognóstico, a metilação do gene promotor MGMT. O que que isso significa? Essa metilação, ela define o melhor prognóstico, porque os pacientes que possuem essa metilação respondem melhor à quimioterapia com agente alquilante, que é o temodal, e à radioterapia. E alterações moleculares, especialmente a mutação de DH, mas também outras alterações moleculares. E, para nós neurocirurgiões, é importante sabermos que a extensão de ressecção é um fator prognóstico independente para a sobrevida nesses gliomas. O que que é um fator prognóstico independente? Então, ele independe dessas outras variáveis que eu mencionei: idade, status funcional, alterações moleculares. Então, a extensão de ressecção é sempre um fator prognóstico. Essa escala ela foi proposta no Jornal de Neuro-Oncologia em 2021
e ela prediz a sobrevida individualizada desses pacientes de acordo com esses fatores prognósticos. Então, eu deixei aqui o QR Code, que é muito interessante para a gente avaliar isso no pré-operatório dos nossos pacientes. Então, o grande problema de falar de extensão e de ressecção é que definir ressecabilidade em glioblastoma é extremamente complicado. É o que eu vim falando para os residentes no ambulatório. Então, isso é uma imagem, uma ressonância axial com gadolínio, né, com captação de contraste. Eu vejo uma área captante, mas ao redor eu vejo uma alteração de sinal no T2 e no flare. E essa alteração de sinal nós sabemos que não é apenas edema vasogênico. Diferente de uma metástase, de uma lesão extraxial, como meningioma, que eu sei que eu tenho infiltração tumoral da substância branca. Então, definir essa habilidade é muito difícil. É muito difícil falar que eu fiz uma ressecção completa. Então, os critérios RANOS, eles pedem para nós especificarmos exatamente o que eu ressequei. Não uma ressecção completa do tumor, mas uma ressecção completa da área de alteração de sinal de T2, ou o que a gente mais realiza na prática, uma ressecção completa da área de captação de contraste. E aqui segue o timeline de tratamento dos gliomas de alto grau. Como eu falei, em 2005 foi proposto o tratamento padrão que nós utilizamos até hoje, a quimio-radioterapia após a cirurgia, mas depois disso nós incluímos também o bevacizumab, que é o Avastin para glioblastoma recorrente. O bevacizumab nós não conseguimos no SUS, infelizmente, e posteriormente nós incluímos também o Tumor Treating Fields no tratamento de gliomas recém-diagnosticados. O Tumor Treating Fields, o TTF, nós também não temos na nossa prática aqui no Brasil, mesmo na clínica privada. Esses pacientes têm que ir para os Estados Unidos, para a Europa ou para a Ásia para conseguir fazer o TTF. Mas apesar dessa timeline, a cirurgia, como definido lá em 2004, é ainda o principal player no tratamento dos glioblastomas. E um conceito que nós precisamos ter é que os glioblastomas sempre recorrem. Então, sempre existe a recorrência, e na recorrência eles voltam com um prognóstico ruim. Tá, Cleiton, mas desde 2005 nós não desenvolvemos nada para tratar. Sim, nós temos algumas terapias emergentes em pesquisa ou já bem estabelecidas, mas nada que mude significativamente o prognóstico desses pacientes. Mas a falta desses novos tratamentos não é uma falta de esforço. Então, eu fiz uma pesquisa em 2023 no clinicaltrials.gov, nós tínhamos cerca de 1.500 clinical trials em andamentos sob o termo glioblastoma. Então, não é uma falta de esforço dos pesquisadores, é realmente uma grande dificuldade de tratar esses tumores. E por que que é difícil de tratar glioma de alto grau, né? Então, como eu disse, eles têm uma natureza infiltrativa, as células tumorais comunicam com os neurônios, com as células da glia, então existe uma comunicação do tumor com as células do sistema nervoso central. Existe uma grande heterogeneidade intratumoral, ou seja, se eu pegar diferentes áreas de biópsias dentro do tumor, eu tenho diferentes alterações moleculares e grandes alterações entre tumores também, entre pacientes existe uma grande diferença. Nós temos a barreira hematoencefálica, que é um grande empecilho à entrada de quimioterapia no sistema nervoso central, então isso é um grande problema para nós desenvolvermos terapia sistêmica. Nós temos um microambiente tumoral imunossupressivo. Por que que isso é importante? Porque hoje existe um hype na oncologia que é o tratamento imunoterápico. Então a gente vê imunoterapia para câncer de pulmão, para melanoma, para câncer de mama, mas para glioblastoma nós não conseguimos desenvolver imunoterapia decente. Por quê? Porque o microambiente tumoral ele é frio. Ele é imunossupressivo, não existe uma grande alteração imunológica intratumoral.
Existe essa resistência, quimioterapia citotóxica e terapia-alvo. Nós temos poucas alterações moleculares. Ele é um tumor considerado pouco mutado, nós temos poucas mutações-alvo e é considerado raro em relação aos outros cânceres, cerca de apenas 2% de todos os cânceres. Então, quanto mais raro, mais difícil de desenvolver um clinical trial, de ter um N significativo. E aqui o eloquente, o cérebro, que é o nosso host, o nosso hospedeiro, ele é eloquente, ou seja, é mais uma dificuldade para o tratamento. O NCCN, ele define alguns guidelines para o tratamento de todos os tipos de tumores. Então, se eu pesquiso lá na internet, no Google NCCN, eu consigo ver guideline para todos os tipos de tumores. E quando eu falo de glioma de alto grau do tipo recorrente, ele considera cirurgia para aqueles gliomas de alto grau recorrentes que têm uma recidiva local, ou seja, que eu consigo uma boa extensão de ressecção. É claro que quando eu falo de extensão de ressecção, eu preciso utilizar o conceito de ressecção máxima e segura, ou seja, uma ressecção máxima possível em que eu consigo preservação das funções neurológicas e neurocognitivas. Então, para isso eu preciso de estratégias de planejamento cirúrgicos, estratégia de ressecção segura e uma estratégia de ressecção máxima. E como diagnosticar a recorrência, Cleiton? Então, aqui é uma das grandes dificuldades também. Então, nós sabemos que existem alterações relacionadas ao tratamento. Hoje nós utilizamos muito mais esse termo, alterações relacionadas ao tratamento, que incluem a pseudoprogressão e a radionecrose. Muitos autores colocam a pseudoprogressão e a radionecrose no mesmo espectro de doença. Então, por isso que prefere-se o termo alterações relacionadas ao tratamento. Nós sabemos que é difícil de diferenciar essas alterações relacionadas ao tratamento de uma recorrência real do tumor. Então, o que que alguns autores descrevem como pseudoprogressão? Pseudoprogressão ocorre em 15 a 30% dos pacientes, em especial naqueles que têm a metilação do gene promotor MGMT, porque significa uma resposta robusta ao tratamento, uma resposta inflamatória vigorosa ao tratamento. Em geral, ocorre nos primeiros 3 meses, de semanas a 6 meses do início do tratamento adjuvante. Aqui é o principal, a principal dica para a pseudoprogressão e radionecrose também é que nós, em geral, não temos deterioração clínica ou neurológica nos pacientes. Então, por que que é importante eu diagnosticar a pseudoprogressão? Quando eu diagnostico a pseudoprogressão, eu não devo parar o tratamento, eu devo seguir em frente no tratamento, porque isso significa uma boa resposta ao tratamento e esses pacientes parecem ter até um melhor prognóstico, uma melhor sobrevida a longo prazo. E a radionecrose? A radionecrose, por definição, ela ocorre depois de 6 meses, de 6 meses a 1 ano, a 2 anos, desculpa. A média é aproximadamente 1 ano após o início da radioterapia. E a radionecrose é importante esse conceito também, porque ela ocorre dentro da área de planejamento da radioterapia. Se eu tenho uma nova alteração fora da área de radiação, naturalmente isso é uma recorrência. E como que eu uso para diferenciar essas alterações relacionadas ao tratamento de uma recorrência propriamente dita? Existem vários estudos com PET de aminoácido, ah, estudos com difusão, com espectroscopia, mas a principal forma da gente diferenciar na prática clínica é a perfusão. Então, por isso que eu sempre falo, paciente com glioblastoma que tem uma nova alteração em imagem, sempre pedir a ressonância com perfusão, porque na pseudoprogressão e na radionecrose, essa área nova de captação de contraste, ela é fria, ou seja, na perfusão T2, ela não é vermelha, ela não é quente.
Então, isso é a principal forma de eu diferenciar a alteração relacionada ao tratamento de recorrência propriamente dita. Então, as alterações relacionadas ao tratamento para agravar, em geral, elas vêm sempre em deterioração neurológica, dentro de uma área de radiação, dentro da área de planejamento cirúrgico, e com baixo RCBV. O RCBV significa o fluxo. O fluxo sanguíneo relativo naquela área, então com baixo RCBV, com uma perfusão fria. E como que eu vou selecionar esse paciente? Eu diagnostico a recorrência, como que eu vou selecionar esse paciente para reintervenção? Então, tem alguns fatores prognósticos que falam de uma melhor sobrevida após a progressão. Então, o status performance, ou seja, o KPS desse paciente na recorrência. A extensão da doença, se é uma doença mais localizada ou se é uma doença mais significativa. O status ou perfil molecular. Então, nós temos alterações moleculares que estão associadas a um pior prognóstico na recorrência, como a mutação do TERT, a mutação do EGFR, entre outras alterações. O tempo entre o início do tratamento à recorrência. Então, quanto tempo esse paciente ficou sem recorrência, né? Também é um fator prognóstico significativo. E o tipo de recorrência, ser local ou difuso. Ou seja, aqueles pacientes que têm uma doença multicêntrica, que têm uma captação leptomeníngea, têm um pior prognóstico do que aqueles que têm um tipo de recorrência pequena e local, né? Então, por isso que é sempre importante nós discutirmos o tratamento da recorrência num tumor board multidisciplinar. Então, esse é um framework bem simples para a gente selecionar aquele melhor paciente que se beneficiaria de uma nova cirurgia, de um novo tratamento na recorrência. Então, se eu tenho um bom status funcional, isso é sempre a primeira pergunta. Qual o status funcional do paciente? Qual o KPS do paciente? Se o status funcional é bom, em geral eu considero status funcional bom acima de 70, que é o paciente que é independente para as atividades de vida diária. Então, se eu tenho um status funcional bom, eu vejo qual é o padrão de recorrência. É um padrão de recorrência local? É um padrão de recorrência que eu consigo uma ressecção completa ou quase completa da área de captação de contraste? Sim, se é esse tipo de recorrência local, que eu consigo uma boa ressecção, sim, eu posso considerar uma reoperação nesse paciente. E é sempre importante também discutir com a equipe da radioterapia e da oncologia se eu tenho uma terapia sistêmica. Porque se eu só opero esse paciente, a gente sabe que a sobrevida ela também não é tão significativa. Se eu opero esse paciente, eu consigo um novo tratamento, se eu consigo retratar esse paciente, seja uma nova exposição ao temodal ou uma reirradiação, que é o que a gente consegue fazer no SUS, esses pacientes vão viver ainda mais. E qual que é a evidência na literatura em relação à reoperação? Eu tenho evidência em relação à reoperação na literatura. Então, em 2010, um autor publicou no JCO, que é um jornal bem renomado na oncologia clínica, ele propôs alguns fatores pré-operatórios para predizer sobrevida após a cirurgia em pacientes com glioblastoma recorrente. E os principais fatores foram se a lesão está em área eloquente ou não, um KPS acima de 80 e um volume tumoral abaixo de 50 centímetros cúbicos. Então, esses três fatores prognósticos estavam associados a uma melhor sobrevida após a recorrência. Em 2013, 3 anos depois, esse mesmo autor incluiu como fator prognóstico o envolvimento ependimário como um fator de prognóstico ruim. Então, a gente já sabe, né? Então, eu estou sendo repetitivo porque
o mais difícil na recorrência é selecionar o paciente. Então, se eu tenho um paciente com status funcional ruim, abaixo de 70, com envolvimento ependimário em área eloquente, com um tumor, um volume tumoral grande, eu sei que esse paciente vai ter uma sobrevida pior após a recorrência e talvez não seja um bom candidato à reoperação. Em 2016, um estudo multicêntrico em 503 pacientes demonstrou uma sobrevida global após a recorrência de aproximadamente 12 meses. Então, uma sobrevida interessante para pacientes que foram submetidos à ressecção cirúrgica. Então, aqui eu só estou falando de reoperação na recorrência, com uma taxa de testes neurológicos permanente de 8%. Eu sempre gosto de colocar números, porque os pacientes gostam de pedir número. Então, qual o risco neurológico na recorrência? Cerca de 8% de um novo teste. E aqui os fatores prognósticos foram o KPS. Então, sempre, veja que eu sempre falo do KPS, seja no pré-op, seja no pós-operatório, né? A extensão de ressecção foi um fator prognóstico e se esse paciente conseguiu ou não receber a terapia adjuvante. Então, aqueles pacientes que receberam a nova terapia adjuvante também viveram mais. Esse é um estudo bastante interessante que ele compara quatro terapias na recorrência. Então, o melhor tratamento de suporte, ou seja, um tratamento paliativo exclusivo, seguida ou uma terapia sistêmica, ou ressecção, reoperação ou reirradiação. Então, entre essas quatro modalidades de tratamento, a reoperação mostrou as melhores taxas de sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Cleito, o que que é sobrevida livre de progressão? É o tempo livre de doença. Então, é o tempo que o paciente fica até uma nova progressão. Então, sim, eu tenho evidência de que a reoperação também tem seu papel na recorrência. E quão agressivo eu devo ser na recorrência? A resposta aqui é a mesma no diagnóstico. Eu devo ser o máximo seguro possível. Então, nós sabemos que uma boa extensão de restrição, ela é um fator prognóstico independente na recidiva, independentemente da extensão da ressecção inicial. Então, mesmo aqueles pacientes que tiveram uma ressecção subtotal no diagnóstico, se eu tiver uma boa extensão de ressecção, uma ressecção considerada total da área de captação de contraste, isso é um fator prognóstico significativo, ou seja, independente da extensão de ressecção inicial. É importante eu pincelar que aqui os pacientes eles tinham um bom status funcional para ser submetido a uma nova cirurgia. Então, todos esses estudos de reoperação na recorrência, eles têm um viés de seleção. E é isso que eu preciso do meu paciente. Eu preciso selecionar o melhor paciente para ser o reoperado. Então, o tratamento na recorrência, ele não é uma receita de bolo, ele é sim individualizado. Esse aí já é um estudo prospectivo, estudo Director, e ele considerou 71 pacientes que foram submetidos à reoperação, e ele demonstrou que uma boa ressecção, uma ressecção completa da área de captação de contraste, foi associada a uma boa sobrevida após a recorrência, e o melhor de tudo, qualidade de vida. É o que eu não falei até agora, mas aqui também é uma coisa que a gente sempre precisa considerar antes de indicar uma reoperação. Eu vou melhorar a qualidade de vida do paciente, eu vou melhorar a sintomatologia desse paciente. Não tenho que me preocupar só com sobrevida, eu tenho que me preocupar com qualidade de vida e com sintomatologia pós-operatória. Então, esse já é um estudo do grupo Rano. O grupo Rano é aquele grupo que definiu os critérios de alterações na imagem para diagnóstico, para extensão de ressecção, para recidiva. E ele incluiu 310 pacientes submetidos à reoperação. E ele definiu
alguns statements. Então, a reoperação ela foi associada a uma sobrevida global, mesmo quando estratificada para confundidores clínicos e moleculares. Ou seja, a reoperação é sim um fator prognóstico independente. Então, volume residual abaixo de 1 cm³ também esteve relacionado a uma maior sobrevida global. E aquele conceito de ressecção supramáxima. O que que é ressecção supramáxima? No glioma de alto grau, ressecção supramáxima é além da área de captação de contraste. Ela não foi associada a uma maior sobrevida e foi associada a uma maior taxa de déficits pós-operatórios. Então, eu não preciso buscar uma ressecção supramáxima na recorrência. Tá, Cleito, e existe evidência para uma terceira ou até mesmo quarta cirurgia? A verdade é que sim, nós temos alguns estudos com N bastante baixo que mostram sim um benefício de sobrevida global para aqueles pacientes que foram submetidos à terceira ou até mesmo à quarta cirurgia. Mas aqui eu sempre gosto de reafirmar que existe sim um viés de seleção, se é uma recorrência pequena, localizada, que eu sei que eu vou conseguir uma ressecção boa num paciente com bom status funcional, e um paciente que eu vou conseguir uma boa terapia após essa reoperação. Sim, existe evidência para esse tipo de paciente, por mais que não tenha uma evidência classe A, porque é um N bastante baixo na literatura. Tá, e assim, eu vejo que eu tenho evidência significativa para reoperar esses pacientes. E depois da reoperação, o que que existe de tratamento após a reoperação? Sei que nós estamos no SUS, e no SUS a gente fala muito mais de eh, reirradiação e reexposição multimodal é basicamente o que a gente consegue no SUS, mas é importante que vocês saibam que nós temos algumas outras terapias disponíveis na prática clínica. Então, hoje a gente fala muito do teste molecular, então, infelizmente no glioma de alto grau, como eu falei, eles têm poucas mutações, então eu tenho poucas terapias-alvo para esses tumores. Mas em gliomas de alto grau tipo adulto, eu posso encontrar alterações de BRAF em até 3% dos pacientes. Em crianças, nós conseguimos alterações do NTRK em 5% e 2% dos adultos. Então, alterações moleculares, elas são até mais pertinentes em crianças. Hoje, elas nos dão muito mais informações de prognóstico do que terapia-alvo. Mas, eventualmente, eu consigo encontrar alguma alteração molecular alvo. Esse é um paciente nosso que nós fizemos o NGS. O NGS é o sequenciamento genético. E no NGS nós vimos uma fusão desse N-TRK. O oncologista clínico, essa era a imagem da recidiva, então uma recidiva bem significativa. O paciente já tinha sido reoperado 2 vezes, estava com um status funcional não muito bom para uma nova reoperação, então foi feita uma alteração, uma pesquisa molecular, nós encontramos a fusão do N-TRK, foi iniciado o tratamento sistêmico e obtivemos uma resposta significativa após 4 semanas. Esse paciente conseguiu aí mais uns 6 meses de sobrevida, melhorou o status funcional dele, depois teve um padrão de recorrência difuso, infelizmente evoluiu para óbito. Então, mesmo isso é um conceito importante, aquele que eu dei lá no começo da aula, glioma de alto grau universalmente vai recorrer e quando recorre tem um prognóstico ruim, independente do tratamento. Eu tenho que me preocupar em dar qualidade de vida para esse paciente, não apenas sobrevida. Ah, e o Avastin, que é o bevacizumab. O bevacizumab é um anticorpo monoclonal que ele é anti-angiogênico. Então, é o que é o principal medicação utilizada na clínica privada. No SUS, a gente não consegue para os nossos pacientes, mesmo eu estava conversando com o oncologista Unicamp, mesmo para outros tipos de tumores, eles não conseguem pedir o bevacizumab. O bevacizumab ele não altera a sobrevida global, mas ele melhora muito a sintomatologia dos pacientes, porque ele melhora muito o edema. A gente chama o bevacizumab de nosso corticoide de luxo.
Então a gente consegue diminuir bastante as alterações vasogênicas e, consequentemente, melhora muito a sintomatologia do paciente. O grande problema do bevacizumab é como ele é um antiangiogênico, ele atrapalha a cicatrização. Então ele é um terror do neurocirurgião, porque se você começa um bevacizumab antes de 3 semanas da ressecção cirúrgica, existe uma alta chance dessa ferida abrir. Então a gente sempre começa o bevacizumab entre 3 a 4 semanas após a reoperação, por ele ser um antiangiogênico. E é importante a gente falar também de corticoide. Na recorrência a gente usa muito corticoide. E será que ele é um vilão ou é um mocinho nessa história toda? Nós sabemos que o corticoide melhora muito o sintoma, mas como a gente demora muito para conseguir tratar os nossos pacientes, eles ficam muito tempo com corticoide. Então, antes da gente prescrever corticoide, sempre falo isso para os residentes. A gente tem que pensar quando que eu vou conseguir tirar esse corticoide. Não adianta eu começar um corticoide Dexa de 6 em 6 para um paciente que vai demorar para ser operado. Então, eu preciso sempre pensar nisso. Começar o corticoide com cautela, porque existem estudos que falam que corticoterapia prolongada compromete a sobrevida no glioblastoma, ele atrapalha a imunoterapia, então isso é uma coisa que a gente também sempre tem que pensar, especialmente em metástase, né? O melanoma que vai ser submetido à imunoterapia, por exemplo, e aumenta o risco de infecção e deiscência de ferida operatória. Então, o corticoide ele sempre tem que ter uma data para ser desmamado, tá? E o que que eu tenho de terapias emergentes hoje, né? O NCCN ele sempre coloca considerar clinical trial, então ele sempre coloca essa como a principal forma de tratar o glioma recorrente após a cirurgia. Então, infelizmente no Brasil a gente tem pouquíssimos clinical trials em andamento, mas isso é a maior realidade nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos eles consideram clinical trial para praticamente todos os pacientes, tá? O TTF, eu só vou falar para vocês saberem o que que é. Hoje a gente não tem no mercado brasileiro, mas o TTF eles são essas correntes, o significa Tumor Treating Fields, e são correntes alternantes que têm um objetivo antimitótico de interromper o ciclo celular. O paciente ele precisa raspar toda a cabeça e utilizar esses eletrodos por 23 horas, ou seja, quase o dia todo, só tira uma vez ao dia para higiene. Então, é uma coisa que é, é bastante discutível até do ponto de vista prático, porque ele é muito estigmatizante para o paciente. Mesmo nos Estados Unidos, existe uma tendência a não se utilizar muito o TTF, e a gente não encontrou muita evidência do TTF na recidiva. Hoje o TTF ele tem mais o seu papel já no diagnóstico. Então, aquele paciente que é operado, começa a terapia sistêmica com radioterapia, esse paciente que é selecionado para o TTF. Então é importante vocês saberem que existe, mas não é algo disponível na nossa prática. E terapias emergentes, né? Como eu falei, eu fiz aquela pesquisa no clinicaltrials.gov, encontrei mais de 50 trials em andamento. Então os nossos trials são para terapia-alvo, terapias alternativas, seja com cannabis medicinal, seja com ácido fólico, metformina. Então, nós temos várias terapias alternativas, álcool perílico, imunoterapia, CAR T-cells, vírus oncolítico, vacinas, LIT, ultrassom focado. Então, nós temos várias terapias emergentes em andamento. Nós ainda não encontramos o melhor tratamento, mas sim, nós vamos conseguir encontrar esse melhor tratamento. A gente só consegue evoluir nos gliomas, em qualquer tumor, quando a gente trabalha nessa questão molecular. Muito se fala, eu sou neurocirurgião, não quero saber nada de alteração molecular. Infelizmente, a gente precisa saber dessas alterações moleculares. Foi assim que a gente conseguiu, evoluir muito nos outros cânceres, no câncer de mama, no melanoma, no adenocarcinoma de pulmão. Nós esperamos evoluir também nos gliomas, que são doenças intrínsecas do sistema nervoso central. Então, em resumo, acho que essa é a mensagem final. Eu devo operar uma segunda vez
ou até mesmo uma terceira vez, então eu tenho que seguir esse framework. Então, o tumor é acessível para uma boa ressecção, uma ressecção quase total, então é um padrão de recorrência local. O paciente tem algum outro tratamento para receber, então, no caso dos nossos pacientes. Então, na recidiva, vamos lá discutir com o oncologista, vamos lá discutir com o radioterapeuta se dá para reexpor ao temodal, se dá para reirradiar esse paciente. Fatores prognósticos, especialmente status funcional, esse paciente tem um bom status funcional. Eu consigo material para um sequenciamento genético, isso é mais difícil na nossa prática no HC, mas isso é uma coisa importante para você saber. E eu consigo, o mais importante, né? Eu consigo melhorar a qualidade de vida desse paciente. Esse paciente quer ser tratado, né? Porque muitas vezes a gente fica lá, eu quero tratar, eu quero tratar. Esse paciente quer receber esse tratamento. Se sim, se a gente consegue responder essas perguntas, então sim, eu vou definir uma ressecção para esse paciente, com uma ressecção com margens funcionais, ou seja, com preservação de função neurológica e neurocognitiva. E para isso, é ideal que a gente discuta esses pacientes num tumor board. Então, aqui é importante a gente saber que nós estamos tratando não só um paciente, desculpa, não um tumor, mas um paciente no contexto geral. Então, a gente muitas vezes entra naquele looping de tratar apenas o tumor, mas nós temos que lembrar que o objetivo do tratamento é o paciente, um paciente como um todo, e muitas vezes nós precisamos de uma decisão compartilhada em relação ao tratamento. Era isso. Obrigado. Fico aqui à disposição para tirar dúvidas.